Como é bom estarmos aqui. Eu tenho certeza que ao término desta conferência de adoração e cura, nós queremos falar que nem os discípulos: Mestre, é bom estarmos aqui. De tão sobrenatural que será, que está sendo esse final de semana. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 21. Gênesis capítulo 5, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: E Deus andou com Enoque, e Enoque não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. E Deus andou com Enoque, e Enoque não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Meu irmão, minha irmã, o que essa palavra quer nos dizer no início dessa pregação? É sobre o secreto. É sobre a intimidade com o Senhor. É isso que Deus quer fazer conosco nesse final de semana. Olha o que diz a palavra. E Deus andou com Enoque. Deus o toma para si. Deus, nesse final de semana, aproximando do mistério da encarnação, Ele quer andar conosco. Ele quer andar ao nosso lado. Ele quer ser o nosso amigo, a ponto de não aparecermos mais, porque Deus nos tomará para Ele. Olha que profundo isso. Enoque não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Deus tomou Enoque para si, porque Enoque era íntimo de Deus. Enoque era próximo do Senhor. Eu quero te perguntar no início dessa pregação: você tem andado com Deus? Deus tem andado contigo, a ponto de o tomar para si, a ponto de não ser visto mais pelos homens, a ponto de Deus o conduzir até o secreto, até o lugar da intimidade. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: E cumprindo-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Levanta a sua mão direita e repita comigo: Senhor, nesse final de semana, pode contar comigo. Eis aqui um adorador. Eis aqui o seu amigo. Meu irmão, olha que profundo. Minha irmã, olha o sobrenatural de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. O Senhor, Ele diz no Evangelho: Não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que se faz o seu Senhor, mas eu te chamo de amigo, porque o amigo, ele é íntimo de Deus. Abraão é chamado amigo de Deus. Sabe por que Abraão é amigo de Deus? Porque ele obedecia a Deus, porque ele fazia a vontade de Deus, porque ele andava na presença de Deus. Sabe por que Abraão é amigo de Deus? Porque quando Abraão estava no momento mais feliz da sua vida, onde ele tinha realizado o seu grande sonho de ter um filho com sua esposa, Isaque,
Isaac significa aquele que traz o riso, aquele que traz alegria, o filho da promessa. Quando Abraão estava no momento mais feliz da sua vida, Deus chegou em Abraão e disse: toma teu filho único, sobe o monte e o sacrifica. Abraão poderia falar: não, o filho é meu. Eu caminhei a vida toda porque o Senhor me prometeu um filho. Mas Abraão, em silêncio, confiante, tomou seu filho Isaque, colocou sobre ele um feixe de lenha e subiu o monte Moriá para sacrificar o filho. Irmão de anjo é aquele que tem uma fé abraâmica, capaz de sacrificar aquilo que é precioso para você por um amor maior. Você precisa sacrificar o seu Isaque por amor a Deus. É tão profundo que 1850 anos depois, no mesmo lugar, no mesmo monte que não chamava mais Moriá, mas chamado Gólgota, o Pai do céu não poupou o seu filho por amor a você. Ele poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Por isso que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Porque ele obedeceu, porque ele amou Deus acima de tudo. Nós só seremos amigos de Deus quando nós amarmos a Deus acima de tudo e de todos. Acima de tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer. Acima de todas as amizades, de todos os amores humanos. Aí sim, nós seremos chamados amigos de Deus, como Abraão é chamado amigo do Senhor. O Senhor, nesse final de semana, Ele está dizendo ao seu coração: quanto mais de mim você buscar, mais de mim você terá. Quanto mais de mim você buscar, mais de mim você terá. Busque o Senhor, não perca o tempo nesse final de semana. Nós não viemos aqui para passear. Nós viemos aqui para adentrar no secreto, e São Miguel, o guardião do secreto, nos conduzirá. Portanto, não perca tempo. Por mais que você ame essa pessoa que está do teu lado, ela não é o guardião do secreto. Por mais que você ame essa pessoa que veio contigo, ela não é o secreto. Você veio aqui para adentrar no secreto. E nós entramos no secreto sozinho, porque é individual a salvação. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele te diz: quanto mais de mim você buscar, mais de mim você terás. Oséias, no capítulo 2, no versículo 22, Oséias capítulo 2, versículo 22, ele nos coloca diante desse mistério. Ele já vai nos colocando diante do jardim do encontro. Ele diz assim: eu te desposarei na fidelidade. O Senhor, Ele não desposa os infiéis. O Senhor, Ele não desposa. Desposar é tornar esposo, amado, noivo, íntimo. Da mesma maneira que o homem na noite de núpcias conduz a esposa na cama do casal, que é um altar. Altar porque no altar se realiza duas coisas: amor e sacrifício. Porque casamento é amor e sacrifício. O altar da missa é o lugar do amor e do sacrifício. O marido desposa a esposa com fidelidade. Nesse final de semana, o Senhor, Ele quer tirar o véu do teu rosto, olhar no teu olho e falar aquilo que disse para as virgens prudentes: entre, porque tem um lugar preparado para ti. Tem um lugar preparado para você. Tem um lugar preparado para você. Ele quer te desposar na fidelidade. Ele quer te desposar na fidelidade. E olha, eu quero te dizer uma coisa: Deus não é fiel a mim, a Priscila, ao diácono Fernandinho. Deus, Ele não é fiel ao Rafael. Deus, Ele não é fiel ao Padre Jonas. Deus é fiel a Ele mesmo.
Deus é fiel a Ele mesmo, a fidelidade de Deus é com Ele, e por ser fiel a Ele mesmo, nós participamos dessa fidelidade. Portanto, te prepara, Deus Ele quer te desposar nesse final de semana. Você crê? Quem está comigo, diga eu. Quem está comigo, diga eu. Amém. É tão profundo isso. Quando eu preparava a pregação, quando eu rezava em cima dos textos sagrados, o Senhor, Ele falava ao meu coração, Ele gritava, porque quando nós pregamos, quando nós preparamos, nós somos os primeiros a adentrar no mistério. Deus exorta a nós primeiros. O Senhor dizia, eu quero de ti um amor exclusivo. Eu quero de ti ser o primeiro. Às vezes a gente fala assim, Deus, o Senhor não é o primeiro na minha vida, mas você é o segundo. Para Deus o segundo e o último é o mesmo lugar. Oséias vai dizer, Deus é ciumento, Ele é zeloso. Se nós não darmos a Deus o primeiro lugar, não adianta dar o segundo. Ele quer de nós um amor exclusivo. Um amor acima dos outros amores, acima dos interesses. E é isso que nós queremos nesse final de semana. Um amor exclusivo a Deus. Olha o tema da pregação. Jardim do encontro secreto. Todo mundo já foi num jardim? De praça, de coreto, em casa. Jardim é bonito, não é? Vocês já perceberam que a Bíblia começa num jardim? A nossa história começa num jardim. A história da humanidade inicia num jardim. Como é o nome desse jardim? Éden. Vocês conhecem alguém chamado Éden? Lá em Franca tem um Éden, né? A história começa num jardim. O jardim do Éden. E o que é o jardim do Éden? O Éden, veremos todas as coisas criadas em estado paradisíaco. Deus criou tudo no Éden em estado paradisíaco. O que isso significa? Que no Éden foi criado tudo em perfeição. O Éden é o lugar onde as coisas são criadas no devido lugar. Preste atenção. O Éden foi criado como um paraíso. A palavra Éden significa justamente isso, paraíso. Éden significa paraíso. No Éden não tinha dor, no Éden não tinha morte, no Éden não tinha pecado. Tudo foi criado com perfeição. Tudo foi criado com profundo amor. O Éden é o lugar do amor. Depois, um segundo jardim na Bíblia, é o jardim que nós conhecemos, Getsemane. É um jardim também. O Getsemane, o Filho do Homem, Cristo, Ele vem resgatar o homem da morte temporal e espiritual. Porque o homem, Adão, a mulher Eva, foram expulsos do Éden, porque ao invés de escutar o Criador, quis escutar a criatura. O mal na vida espiritual, vai dizer São Bernardo de Claraval, é quando nós deixamos de olhar para o Criador e começamos a olhar para as criaturas. Maldito é o homem que se encanta pela criatura e se esquece do seu Criador. E por isso, no Getsemane, o Senhor, Ele nos resgata. E vem um terceiro jardim, o Paulo vai falar mais sobre eles. Eu quero chamar o terceiro jardim do sepulcro vazio. O jardim da ressurreição. É o jardim que o Senhor rompe a morte. É o jardim que o Senhor rompe as nossas correntes. É o jardim que Ele vence as nossas sepulturas. Ei! Um dia, vai dizer o evangelista João,
Deus parou diante de um túmulo num jardim e disse: Lázaro, venha para fora. Nesse final de semana, eu, a Priscila, o Rafa, o diácono Fernandinho, o Padre Vicente, o Padre Agro, todos aqueles que estão aqui, acordes, a única coisa que nós faremos é tirar acorde. Vamos tirar a pedra. O nosso papel é tirar a pedra. Mas nesse final de semana o Senhor está diante de vocês. E é Ele que vai dizer: fulano, venha para fora. Nesse final de semana Deus te chama para sair fora do teu sepulcro. Nesse final de semana o Senhor, Ele está parado diante da tua morte, das tuas realidades que estão mortas. E Ele te chama para fora. Porque Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer renovar os teus ministérios. Ele quer te tirar do chão e voltar a te colocar como profeta. Porque você é irmão de anjos. E você não foi levantado para ficar embaixo de uma mesa, mas para iluminar a sua casa, a sua geração, a sua paróquia, a sua comunidade. Então creia nisso. Quando eu digo que o nome em Éden é paraíso, sabe o que veio na minha cabeça? A leitura de domingo passado, solenidade de Cristo Rei. O Senhor, Ele está sendo crucificado entre dois ladrões. O primeiro, o malfeitor. O segundo, a tradição diz que se chama Dimas. Olha o profundo. Ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Olha o que o Senhor diz para ele: ainda hoje estarás no paraíso. Sabe o que o Senhor está dizendo para ele? Ainda hoje estará no Éden comigo. Olha o profundo. Aquele Éden que Adão e Eva perderam, que foram expulsos, o Senhor, Ele diz para um ladrão: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Meu irmão, um dia nós voltaremos para o Éden. Não o Éden que Adão e Eva deixou, mas o Éden que o Senhor reconstruiu através da cruz. Eu falo que o grande ladrão da cruz não é Dimas nem o outro. O grande ladrão da cruz é Cristo, que mesmo com dor, Ele ainda rouba o coração daquele homem. Ele é o ladrão. Ele roubou o meu coração e Ele quer roubar o teu coração. E com Deus não tem barganha. Quando Ele rouba é dele. Porque a gente tem essa mania: eu te dou a minha vida, Senhor. Uma semana depois, me dá a minha vida de volta. Senhor, eu faço tudo por você. Na outra semana, eu não faço nada. Senhor, eu vou rezar 1000 Ave Maria para você. Na outra semana eu rezo 1/3. Ainda bem que a fidelidade parte de Deus. Porque se partisse de nós, a gente estaria lascado. Parte de Deus. Diz Santo Agostinho: na busca de Deus ele me encontrou. Ele fala para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no Éden. E falando em Éden, a gente tem que entender que o primeiro jardim, o jardim do Éden, é o lugar da queda. É o lugar onde nós caímos. Sabe por quê? Jesus Cristo fez questão de sofrer num jardim e ressuscitar num jardim, para nos lembrar que foi num jardim que nós caímos. É tão profundo em Pedro, que ele chama Pedro à beira do mar. Fala: Pedro, tu és Pedro, siga-me. Em Mateus 16:18, é sobre ti que eu vou construir minha igreja. Mas Pedro, como um bom sanguíneo, ele trai a Deus. Mas o bonito da vida de Pedro é que ele volta. E olha o que Jesus faz: leva Pedro novamente ao lugar do chamado. Pedro, que traiu 3 vezes, ele perdoa 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele perdoa a primeira negação.
Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele perdoa a segunda negação. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele perdoa a terceira negação. E ele fala: apacenta minhas ovelhas. Jesus leva Pedro no lugar da queda. Jesus, ele morre, ele ressuscita num jardim para lembrar o lugar da queda, porque o lugar da morte é o lugar da vida. O lugar da morte, o lugar onde nós caímos, o jardim da morte se torna o jardim do encontro. Se o Éden foi o lugar que nós caímos, o Getsemane é o lugar que a gente começa a se levantar. O jardim do encontro é o lugar que nós estamos de pé. Porque nosso Deus é um Deus que tem a mania de caminhar entre os jardins. E nesse final de semana, o jardim que Ele quer caminhar é o teu. Você pode falar: mas o meu jardim não tem flor, está cheio de planta carnívora, cheia de espinhos. Não importa, porque onde o rio passa, vai dizer Jó, tudo volta a reverdecer. Onde o Senhor caminha, tudo volta à vida. Se o teu jardim não está bonito, está cheio de planta carnívora, cheio de espinhos, ao passo do Senhor, tudo volta a ter vida. Você pode falar: nunca teve vida. Teve, porque quem nasce de Deus nasce com vida. O pecado que nos desfigura, o pecado que torna o nosso jardim feio. O Éden, no princípio, é tão profundo que no princípio, no jardim do Éden, o primeiro Adão foi destronado por Satanás. Adão é destronado por Satanás. No jardim da ressurreição, nós somos ressuscitados pelo novo Adão. No primeiro jardim, no Éden, nós perdemos a comunhão. No jardim do encontro, nós recebemos a comunhão plena. No primeiro jardim, o Éden, nós contraímos uma dívida impagável. Nós assinamos uma promissória para o demônio, para o diabo, que nós nunca conseguiríamos pagar. No entanto, no jardim da ressurreição, o Senhor pagou essa promissória com preço de sangue. No Getsemane Ele sua sangue. E verdadeiramente nós não pagamos, quem pagou foi Ele. Foi o que São Dimas diz: pare de falar, fala para o outro ladrão, nós merecemos isso daqui, agora Ele não. No primeiro jardim, a morte entrou no mundo. No segundo jardim, a vida eterna, a vida plena, a vida em abundância começa a reinar. Porque nosso Senhor, Ele diz no Evangelho: eu vim para que todos tenham vida. Ele poderia parar aqui, mas Ele fala vida em plenitude. Nosso Senhor, Ele diz: eu vim para que todos tenham a mim, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nosso Senhor diz: eu vim para que todos tenham vida, Ele está dizendo: eu vim para ser de todos. Ele entra na nossa vida. João capítulo 15, ele diz: para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Eu vou fazer uma coisa que eu detesto que fazem comigo. Olha para a pessoa que está do teu lado. Ainda bem que eu estou longe. Olha. Fala assim para ela: mas olha no olho, eu estou sendo aquele bem chato. Olha no olho. Fala assim: ei, você tem vida plena. Tome posse. Acredite. Você não é galinha. O que vocês dão risada, hein? Você é águia. Você não nasceu para ser corintiano.
Você nasceu para ser vencedor, um palmeirense. Aleluia! Glória a Deus. Tem corintiano aqui? Mas está assim de padre. No final nós vamos fazer um exorcismo coletivo. Que o capeta vai sair em fila indiana. Vai pegar aquela BR, a Dutra. Aí ele não sei se ele vai para São Paulo ou para o Rio. Só para Franca é que ele não vai. Pode ficar cegado que nós vamos resolver isso aqui. Começar aqui, ó. Ministério Acorde, né, Kaique? No primeiro jardim, a liberdade de Adão colocou ele contra Deus. A liberdade de Adão, transformada em libertinagem, colocou ele numa cadeia, numa corrente. No jardim de Deus, olha que profundo. No primeiro jardim, Adão, ele não tinha nenhuma corrente. E ele foi preso. No segundo jardim, Deus era livre. Mas ele se tornou preso para nos libertar. Ele foi preso na cruz, atado à cruz. Uma vez que um jardim foi o lugar que nós caímos, Cristo fez a escolha de no jardim começar a nossa redenção. É tão profundo isso. Vocês sabem quem é o primeiro jardineiro do mundo? Vocês sabem quem é o primeiro jardineiro do mundo? Sim ou não? Leia aí, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, capítulo 15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, Adão, e o colocou no jardim do Éden, para lavrar e guardar o jardim. Adão tinha alguma profissão? Se a gente quiser dar a profissão, Adão era jardineiro, lavrador. Deus colocou o homem para cuidar do seu jardim. O jardim é dele, irmão. A igreja é dele, não é nossa. Eu lembro a primeira vez que eu vim na Canção Nova, eu escutei: mas o Senhor virá, Ele não tardará. Tem tudo a ver, né? Que eu seja santo. Que é a santidade da minha vida. Você quer que o Senhor venha? Sim ou não? Então seja santo. Porque se a santidade apressa a vinda dele, eu preciso ser santo. Seja santo para apressar a vinda do Senhor. Enquanto eu tiver de cabeça dura, Ele não virá. Enquanto o Evangelho não for pregado nos quatro cantos deste mundo, Ele não virá. Adão era jardineiro. Jardineiro. Cuidar das coisas de Deus. O jardim é dele, a igreja é dele. Nós somos dele, nós não nos pertencemos. Adão recebe o ofício de jardineiro. A igreja é o Éden de Cristo. A igreja católica é o Éden de Cristo. Nós estamos no Éden de Cristo, a igreja católica. E é tão profundo isso. É tão profundo. Isso me comove, me emociona. Sim, me emociona. Eu tenho medo de não me emocionar mais com Deus. Eu tenho medo de pegar a palavra e meus olhos não lacrimejar. Eu tenho medo de celebrar uma missa e não sentir mais. Mas eu falo: Senhor, no dia que eu não sentir, porque os santos passaram por isso, que eu permaneça fiel. Porque a fé não é só sentimento, é a razão. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas me emociona quando eu lia, mergulhava no texto. E aí eu vejo Jesus no Getsemane. Getsemane é o lugar do abandono. É o jardim do abandono. Santa Teresinha vai dizer: só o amor me atrai, só o abandono me guia. Getsemane significa
traduzindo literalmente, talvez o lugar da azeitona, o lugar que a azeitona é espremida é no lugar cheio de azeitona. O lugar que a azeitona é espremida. Quando a azeitona é espremida, ela dá o melhor que ela tem. O que é o melhor da azeitona? O azeite. Deus, Ele te espreme porque Ele sabe que quando Ele te espreme, você dá o que você tem de melhor. Deus, Ele te leva no vale do sofrimento para te espremer, para tirar o que você tem de melhor. Lembra das virgens prudentes? Novamente, elas tinham na mão azeite, porque elas foram espremidas no sofrimento. Não era como aquelas que estavam brincando, que quando o noivo chegou, ficaram que nem barata tonta. E agora? E agora, bebê, você não entra. Só isso. Quando a gente passa pelo jardim do sofrimento, no Getsemane, da dor, da solidão, talvez você que está aqui, esteja passando por esse sofrimento. Acalma o teu coração. Deus quer tirar o melhor de você. E não é esse azeite foleiro não, que tem por aí não. É o melhor azeite. Aquele que a gente come até com pão. Sabe a coisa de gordinho, você joga no pão e come? É esse, não é aquele azeite misturado com óleo não. É o melhor azeite. E depois, o jardim da ressurreição. É tão profundo isso, que no primeiro jardim, o Senhor, Ele descia na viração do dia. Quando eu leio isso, me comove, de saber que na viração do dia, no final do dia, no cair da tarde, todo dia no cair da tarde, Deus descia no jardim para ver o homem e a mulher. É comovente. Se olhar no relógio, 6 da tarde, o Criador vai descer aqui, para me ver, para olhar nos meus olhos. Eu quero te dizer, e não é palavra jogada ao vento. Esteja sensível à graça do Espírito, porque nesse final de semana Ele vai descer aqui na viração do dia, para olhar nos teus olhos e te chamar de filho e filha. Se no primeiro jardim Ele descia na viração do dia, no jardim da ressurreição Ele estava pela manhã. Eu não sei vocês, claro, eu sou padre faz 10 anos, eu celebro missa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas antes de ser ordenado, e olha que eu gosto de dormir, viu? Né, Fernandinha? A gente gosta de acordar tarde, né? Não pode, mas gosta. Eu ia na missa 6:30 da manhã no domingo, durante a semana também, mas eu gostava de manhã, porque é pela manhã que Ele anda no jardim. É pela manhã. É de manhã que eu olho no olho dele. E até hoje, como sacerdote, no domingo eu celebro no mínimo 3 missas. Umas 8 na igreja matriz, 10 horas numa capela rural, Nossa Senhora Aparecida, ou jardim. À noite, novamente na matriz. Mas as missas da manhã, das 8 e das 10, é outra coisa, está mais disposto. É ver o jardim. Irmãos, no primeiro jardim, Adão era o jardineiro. No último jardim, Deus é o jardineiro. O jardineiro é Ele. No primeiro jardim Ele deu a Adão, mas Ele sabia que Adão não correspondeu. No último jardim Ele disse: eu sou o jardineiro, porque o jardim é meu, e eu não vou terceirizar esse ofício para mais ninguém. Eu vou ao jardim. Eu vou ao jardim. Pega a sua Bíblia, João 20. Pode aplaudir, gente. Quer aplaudir, aplaude. Fica com vergonha não. Pior coisa é alguém aplaudir, você nem atrás aplaudir, aplaude. Não é o padre não, a gente está aplaudindo a Deus. A gente poderia ficar aqui a semana toda aplaudindo. Não seria nada, porque é pouco diante dele. Porque diz o prefácio: ainda que os nossos louvores não acrescentem nada daquilo que tu és,
mesmo assim Ele nos dá o dom de louvar. Estamos aqui para louvar. João 20, 12 e seguintes diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Maria Madalena. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor embora, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Maria pensou que ele fosse o jardineiro, e ela não pensou errado. Ele é o jardineiro, o dono do jardim. É Ele. E nesse final de semana, eu gosto tanto em Lucas, quando ele fala do bom samaritano, do verbo hebraico Hanan, que significa inclinar-se de misericórdia. Escute, nesse final de semana Deus vai inclinar-se, vai colocar o joelho na terra, da terra que nós fomos feitos, e vai colher as flores mais belas, e essa flor é você, a mais perfumada, a mais cheirosa. Ele vai fazer assim, ó, e vai separar para Ele. Você é separado para Deus. É tão bonito que no primeiro jardim, Adão foi feito do pó. Nosso primeiro encontro foi sobre isso, quando eu falava com o Rafa. Nós somos feitos de um pó que foi pisado por Deus. Adão foi feito do pó, mas ao trair Deus, ele se tornou pó. Olha Maria Madalena. Ela achou que era o jardineiro. Se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou. Jesus disse: Maria. Ao falar Maria, ela o reconheceu. Nesse final de semana, Deus está te chamando pelo nome. Eu não sei como o mundo tem te chamado, porque o mundo tem mania de fazer a gente de Coca-Cola, colocar rótulo. Hoje na Coca-Cola vem até figurinha da Copa. É o comércio dizendo que rótulo é bom. Não aceite os rótulos. Deus te conhece pelo nome. Jeremias, antes que você fosse formado, Ele te conhecia. Ele chamou ela pelo nome, Maria, e ela o reconheceu. É o Senhor. Eu vi o Senhor. É uma das profissões de fé mais bela da Bíblia. E eu digo que a profissão de fé de Maria, no jardim do encontro, é a profissão daqueles que passam pelo deserto espiritual. Quando você não sente, quando você não vê, fale e pense como Maria: eu vi o Senhor. Ninguém me contou, ninguém me falou nada. Eu vi o Senhor e isso basta. E eu não preciso vê-lo novamente. Basta ver uma vez para garantir que Ele é o jardineiro da tua alma. É Ele. É tão profundo isso. Assim também Jesus Cristo aparece no jardim. Ele aparece semelhante ao jardineiro. Assim Jesus Cristo, Ele vai ao nosso encontro. No primeiro jardim Ele se perde, no segundo jardim Ele nos resgata. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que aqui é tudo na transparência. Era mais ou menos meia-noite. Eu mandei mensagem para o meu amigo diácono Fernandinho. Falei: Fê, como é que pronuncia o nome desse homem? Que eu não sei falar. Como que é? Chesterton, é isso? É esse. Chesterton, obrigado. Não é Chester não, do Natal, é Chesterton. Eu gosto muito dele, mas não sei falar. E ele me explicou, me mandou um vídeo do YouTube. Mandou um manual para eu falar e eu estou passando vergonha. Chesterton. Olha que Chesterton diz.
sob a aparência de um jardineiro, Deus passeava novamente pelo jardim, não na viração do dia, mas no amanhecer da ressurreição. Esse final de semana nós vamos sair do Cronos, porque o Kairos é o tempo de Deus. Pode estar à noite, nós estamos na manhã da ressurreição, desde ontem à noite. É Deus caminhando entre nós. É o jardineiro caminhando entre nós. Na viração do dia, o jardineiro passeava e se comunicava com um casal. Hoje ele quer comunicar com você, porque aquele casal deu ouvido ao diabo. Nós queremos dar ouvido a Deus. O jardim é o lugar da intimidade. O jardim é o lugar que o Eterno anda. No primeiro jardim, no Éden, quando Deus veio, Adão e Eva se esconderam atrás da árvore. Nesse jardim eu quero te dizer, pode sair de trás da tua árvore. Sai de trás do teu pecado. Tire as tuas máscaras. Deus quer ver do jeito que você é. Ele quer olhar nos teus olhos e quer transformar a tua vida. Sai de trás da árvore. Nós não precisamos mais nos esconder. Nós não precisamos mais estar fechados. O casal se escondeu porque estava nu. Nós estamos lavados no sangue do Cordeiro. Por que Maria? Porque Maria é a esposa. Como assim, padre, esposa? A alma esponsal. Aquela que tem o coração em Deus. Entenda uma coisa. Jesus, ele andava com 12, com 70, com uma multidão. Eu quero te perguntar, você quer continuar sendo uma multidão? A escolha é tua. Esse final de semana nós viemos fazer a escolha de sermos íntimos de Deus. Olha a profundidade. Pedro, o primeiro Papa, João, o discípulo do amor. Eles foram lá, constataram o dado de fé, mas eles voltaram para casa. Maria, ela permaneceu no sepulcro. Maria, ela fez a experiência de atravessar o véu. Maria fez a experiência da alma esponsal. Maria fez a experiência de estar ali, de ver o jardineiro. Fique de pé. E sabe que Deus dizia ao meu coração? Se Ele se manifesta num jardim, Ele quer fazer de nós um jardim. E não é qualquer jardim, é um jardim secreto. Ei! Jardim secreto. Você não é jardim de praça, de coreto. Desculpa que eu vou te dizer, que cachorro entra, faz xixi, faz cocô. Que casalzinho se namora, se pega, que qualquer um entra. Você é um jardim secreto, que só o dono entra. Esse jardim só Deus entra. Como diz o Salmo 80, ó pastor de Israel, prestai ouvido, visitai a vossa vinha e defendei-a, porque foi a vossa mão direita que a plantastes. E eu termino dizendo que você quer ser um jardim. Eu vou falar uma palavra profética, que veio no meu coração, quando a gente rezava, no nosso último encontro, lá na casa Mãe da Aliança de Misericórdia. A palavra está em Isaías capítulo 58. Você não precisa pegar a sua Bíblia, pode depois marcar e ler. Isaías 58, versículo 11 e 12. Olha o que o Senhor diz. E o Senhor Deus te guiará continuamente. Preste atenção. Ele fartará a tua alma em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos. E a partir de hoje você será um jardim regado. Aleluia. Será um manancial cujas águas não faltará.
Tu serás um jardim regado, cuja água não faltará. E os que te precederem edificarão as suas ruínas antigas. Levantará os fundamentos da tua geração. E a partir de hoje, você que é um jardim, será chamado reparador de brechas e restaurador de moradas. Essa é a profecia sobre a sua vida.